Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao novo programa do Itamaratiba hoje, o Sociedade em Foco. Meu nome é Ana Luísa, sou advogada, gestora pública e mestranda em ciência política. E estou aqui hoje com a equipe do Itamaratiba hoje para levar para você um conteúdo sobre informações relevantes de uma maneira leve e objetiva. O nosso intuito com esse programa é formar cidadãos conscientes e participativos e com conhecimento suficiente para atuar de maneira ativa nas questões da sociedade. Pensar em resolver problemas e propor soluções é um dever de todos nós. Hoje nós vamos falar sobre políticas públicas, o que são e como elas impactam nas nossas vidas. As políticas públicas são ações que visam melhorar a nossa qualidade de vida e fazer com que direitos e garantias previstos na Constituição estejam de maneira prática no nosso dia a dia. Bem, as melhorias no seu bairro são políticas públicas. As ações culturais desenvolvidas aqui em Itamaratiba são também políticas públicas. Tá vendo como isso está presente na sua vida? Bem, quando falamos de políticas públicas, podemos falar em dois aspectos. Estamos falando da perspectiva política, que é quando os gestores definem o que vai ser e o que não vai ser feito. Ou em uma perspectiva administrativa, que são ações, programas e estratégias de implementação. Ainda sobre as políticas públicas, nós temos dois modelos muito importantes. São as políticas públicas de Estado. Essas acontecem independentemente de trocas de gestões ou mudanças e transições políticas. Bons exemplos disso são as políticas públicas da assistência social como o Bolsa Família. Independente de A ou B no poder, elas permanecem. Outro bom exemplo de políticas públicas de Estado é o programa Caminhos da Escola, que visa garantir com que crianças tenham acesso às suas escolas por meio de transportes que atendam à zona rural. Observaram? Independentemente de quem esteja no poder, essas políticas elas continuam acontecendo. Por outro lado, o que está em oposição às políticas de Estado, nós temos as políticas de governo, que são aquelas transitórias e que podem variar à medida de quem está no poder. Agora que você já entende um pouco mais sobre o que são as políticas públicas, eu queria falar sobre as nossas políticas públicas da saúde. E não tem como falar sobre elas sem apresentar e sem dizer sobre o SUS. Bem, as políticas públicas de saúde é uma responsabilidade de todos os entes. É uma responsabilidade do governo federal, do governo estadual e também do município. Isso também em parceria com outras instituições e convênios. Por exemplo, eu sei que quando falo de SUS, muitas pessoas torcem o nariz. Mas eu quero te explicar uma coisa. O SUS, ele está em vários momentos da nossa vida e até do nosso dia a dia. Bem, a água que você lavou o seu rosto hoje de manhã, sabe? É o SUS. O lugar onde você fez a sua refeição na hora do almoço, o SUS também está ali, com a vigilância sanitária, por exemplo. As vacinas que você tomou quando bebê e quando criança e que evitaram que você tivesse doenças como poliomielite, por exemplo, isso é o SUS. O SUS, ele é um sistema admirado em todo o mundo. E é por isso que nós precisamos saber muito bem como usá-lo. São mais de 150 milhões de pessoas que são atendidas diretamente pelo SUS. E ele se divide em 3 níveis: o primário, o secundário e o terciário. Em seu primeiro nível, nós estamos falando dos postos de saúde, aquele que você vai quando precisa de um atendimento ou de marcação de alguma consulta. A ACS, que vai até a sua residência para ter acesso a informações e te auxiliar para compreender todo o sistema, esse também é o SUS. Os seus serviços secundários, nós estamos falando de atendimento a especialidades e em hospitais. Então, em casos de urgência e emergência, você será atendido em um hospital e não em um PSF, por exemplo. Quando falamos do atendimento terciário, estamos falando de uma complexidade maior, de atendimentos que exigem um alto nível de tecnologia.
E aqui, no nosso caso, são os atendimentos que precisamos fazer fora do nosso domicílio, buscando as regionais. Uma pergunta muito relevante quando tratamos do tema de políticas públicas em saúde é: e se esses serviços não estiverem sendo prestados da maneira adequada? Bem, para responder essa pergunta, temos alguns caminhos. Quando se trata de medicamentos de alto custo, o recomendável é que se procure o Ministério Público e tente por vias judiciais. Quando estamos falando de serviços prestados de baixa qualidade ou que não atendam às necessidades da população, a orientação é que se busque pelos representantes, pelos gestores responsáveis, pedindo melhores e maiores intervenções. É isso, espero que tenha gostado. Caso tenha alguma sugestão ou tema que pense que pode ser abordado aqui, nos mande uma mensagem. Vai ser um prazer ouvir vocês. E já no nosso próximo programa, vamos tratar sobre um tema muito importante: violência doméstica. O que eu e você temos a ver com isso. Até a próxima!